dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam, como eu sempre digo, não é? Animados e dispostos para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Abigail Viana, vocês já me conhecem e estamos aqui juntos para nos próximos minutos podermos trabalhar um pouquinho mais conteúdos de língua portuguesa. Para me ajudar hoje, temos a querida Jéssica, fazendo a nossa aula alcançar mais e mais estudantes com a interpretação de Libras. E claro, como sempre, a professora Kedma Santos, trazendo o teu comentário, trazendo a tua pergunta. Bom dia, professora Kedma, seja bem-vinda. Bom dia, professora Abigail. E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Estou aqui a postos para esperar, a sua interação, o seu comentário. Espero que vocês estejam empolgados para mais uma aula de língua portuguesa. Eu já estou por aqui e, além de receber a sua mensagem, vou ficar prestando atenção na aula da professora. Então, vamos embora? Tá todo mundo pronto? É isso aí, professora. Então vamos lá, vamos dar bem rapidinho aqueles recadinhos que todos os dias nós damos. Você que assiste a nossa aula diz, professora, porque todo dia vocês repetem esses mesmos recadinhos? Porque todos os dias tem estudante novo chegando e é bom a gente estar passando essas informações. A professora Kedma está aqui para fazer interação a partir do chat do aplicativo. Se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, é muito simples. Você vai baixar esse aplicativo, vai ter ele no seu celular e você vai poder assistir as nossas aulas ao vivo, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, responder as nossas perguntas. É muito importante ter vocês aqui conosco. Essa aula também está passando agora ao vivo na TV Nova Nordeste, no canal 22.3, e ela é reprisada todos os dias às 18 horas. Então você pode assistir ao vivo de manhã ou assistir a reprise no finzinho da tarde, ali às 18 horas. E também você pode rever essa aula quantas vezes você quiser. Não apenas essa, como todas as aulas do Educa Recife, a partir do YouTube. Isso mesmo, o canal do mesmo nome do aplicativo é fácil. Você guarda aí, Educa Recife, tanto o aplicativo quanto o canal lá no YouTube. Você vai lá, assiste nossas aulas, pode deixar o seu comentário, tá certo? A tua sugestão. Você, professor da rede que acompanha as nossas aulas, tem alguma sugestão a nos dar? Deixa lá no chat ou até mesmo agora pelo aplicativo. O QR Code está aparecendo na tela, você pode aí baixar o aplicativo. Dados os nossos recados, vamos começar a nossa aula. Se você é aquele estudante que acompanha a gente todos os dias, já vai o nosso forte abraço ao Martim, à Laura, à Elisa, ao Marcelo. São aqueles alunos que sempre estão aqui interagindo conosco. Então, se você, como eles, assiste nossas aulas todos os dias, você vem acompanhando algumas sequências. Passamos vários dias trabalhando sobre poemas, vários tipos de poemas, trabalhamos bastante. E algumas aulas estamos agora com o conteúdo de conto, Vimos que os contos eles têm características em comum, vamos revisar daqui a pouquinho, mas também vimos que algumas coisinhas fazem diferença entre um tipo de conto e outro. Então a gente já trabalhou aqui o conto popular, vamos trabalhar hoje outro conto, tem o conto de fadas, o conto acumulativo, o conto de assombração. Então, todos eles têm algo em comum para serem considerados contos, mas também tem características que o diferenciam. Com certeza, você que gosta de ler, que está atento, sabe diferenciá-lo. E cada aula que vamos dando, você vai aprimorando o seu conhecimento. Então, olha a perguntinha que está na tela. Você lembra o que é um conto? Será que se na tua aula presencial, teu professor, tua professora te perguntar, e aí, o que é um conto? Você, estudante que assiste às aulas do Educa Recife, com certeza vai saber responder. O que é um conto? Conto são aquelas narrativas curtas, lembra que falamos isso nas aulas anteriores, que ela tem uma estrutura, tem elementos, tem poucas personagens. Tá lembrado disso que eu falei que quanto mais personagem, mais a história vai ficando maior. Então, é uma narrativa curta, com poucas personagens. Vimos também que o conto, ele tem características, às vezes, regionais, Tem contos
que tem aqui no Nordeste, que pode não ser tão conhecido lá no Sul. Mas e aí, você que está com o aplicativo, já quer participar da aula? E aí, professora Kedma, será que alguém está querendo aí já me ajudar na aula de hoje? Eles estão apostos aqui, inclusive estão bem empolgados. Laura já respondeu, né? Bom dia com alegria. Marcelo também mandou bom dia, prof, com muitas margaridas. Então, eu tenho certeza que eles estão apostos, professora, certeza absoluta. Eu também estou curiosa para saber um pouco mais sobre os contos, né? Já que eu estava aqui na última aula, não é isso? Então, hoje eu quero aprender coisas novas, assim como eles também. E quem vai me ajudar realmente é a professora Kedma, juntamente com você. Eu tinha até esquecido desse detalhe, que hoje, antes de eu falar sobre os contos, se a gente conseguir aqui, né, colocar, nós vamos ter um joguinho. Se não conseguir hoje, fica para uma próxima aula, não tem problema não. Para testar os nossos conhecimentos sobre os contos. E aí, produção, se não conseguir agora, não tem problema não, a gente segue. Conseguiu? Essa produção, olha, merece. Sabe aqueles ovos de Páscoa gigantes? Essa produção merece, porque pensa como trabalha para nos ajudar. Não estou prometendo, tá certo? Que eles merecem. Vamos ver o que acontece. Mas tem alguma coisa aí, professora? Chegou alguma coisa? Não? Estão esperando aqui. Então, vamos seguindo a aula, tá joia? Então, nós vimos que os contos são narrativas curtas, poucas personagens, mas você, estudante do 5º ano, com certeza conhece muitos contos. E a partir deste momento, eu quero testar esse conhecimento. Preciso de você atento para responder. Enquanto a resposta não for chegando, quem vai me ajudar vai ser a professora Kedma, tá certo? Opa. Mas ajudem ela. Vai que ela esqueceu alguma coisa, né? Então vamos começar. Será que eu vou acertar todas? A Princesa Cinderela é o tipo de conto de fadas, não é, pessoal? Ela perdeu o que aí, gente? A, B, C ou D? Lacinho, sapatinho, lanchinho ou vestidinho? Se fosse a Princesa Kedma, eu acho que seria a letra C, lanchinho. Porque vocês sabem que ela gosta, né? Daquela... Lanchar é bom, né? Vamos falar a verdade. E aí, o que é que vocês acham? A, B, C ou D? Vá, professora Kedma, responda aí, o que é que a senhora acha? Realmente, se fosse eu, com certeza seria o lanchinho e eu estaria chorando até agora por perdê-lo. Mas, no caso da Cinderela, sapatinho. E aí, será que ela acertou? Muito bem, vamos para a próxima. Vocês aí, é fácil interagir, basta colocar no chat A, B, C ou D. O porquinho esperto, ele construiu sua casa de quê? Tijolos, palha, madeira ou vidro? A, B, C ou D? E aí, será que a gente pode arriscar? Será que foi a letra B? Ou será que foi a letra C? Será que foi D de vidro ali? Eu acho que foi a letra A. Será que... E aí, professora, o que é que eles acham, professora? Letra A. Jennifer respondeu a letra A. E aí, será que Jennifer acertou? Muito bem, Jennifer, parabéns. É isso aí, vamos participando. O Pinóquio, ele sempre falava o quê? O Pinóquio sempre falava a verdade. Isso é verdadeiro ou falso? A ou B? Aquele bonequinho de madeira feito lá por Gepeto, ele falava sempre a verdade. Tá certo isso? A ou B? Eu vou dar 3 segundinhos. 1, 2. Feito na escola a gente faz 2.3... 2.4, e aí, 5º ano, verdadeiro ou falso? Professora Kedma, o que a senhora acha? Ele sempre falava a verdade? Eu acho que é falso. O que pode estar acontecendo com relação às respostas, professora, é que chega depois, às vezes. Isso mesmo. Por exemplo, a de Jennifer chegou depois. A resposta do sapatinho, Marcelo tinha respondido, entendeu? Inclusive, falando em Marcelo, ele respondeu que era falso. E aí, será que ele acertou? Muito bem, Marcelo, é isso aí, gente. Quanto mais rápido vocês conseguirem digitar aí, melhor. Branca de Neve comeu o que envenenado? Uma pera, uma maçã, uva ou melancia? A, B, C ou D? Essas perguntinhas aí é para testar os conhecimentos de vocês. Vejam que aí tem vários tipos de conto, tá certo? Então, estamos testando aí o conhecimento de vocês. O que foi que a Branca de Neve comeu e era envenenado? Será que nós já temos respostas? Sim.
Laura respondeu maçã. Será que a nossa artista Laura acertou? É. Muito bem, Laura. Parabéns, Jennifer maçã. também tinha Parabéns, respondido maçã. Jennifer. João e Maria, eles encontraram uma casa feita de quê? Eu acho que era para ser João, Maria e professora Kedma. O que será que eles encontraram? Uma casa feita de lata, de doces, de espelho ou de palha? A, B, C ou D? Eu já dei a dica. Se a professora Kedma entrou na brincadeira de que era a casa, a professora Kedma, veja o que eles estão dizendo aí. Jennifer respondeu letra B, de doces. E será que a professora Kedma concorda com essa opinião dela? Concordo e adoraria visitar uma casa como a de João e Maria. Inclusive, deixa eu ver aqui se eu tenho outro. Tem sim, Marcelo também respondeu letra B. Eu acho que todo mundo está querendo ir junto com João e Maria. Vamos ver se eles acertaram. Muito bom, João e Maria. Estamos quase terminando nosso joguinho. Qual dessas princesas é uma sereia? Cinderela, Aurora, Bela ou Ariel? Qual dessas princesas é uma sereia? A, B, C ou D? E aí, quinto ano, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou perguntar à produção, esse aí, produção, A, B, C ou D? Não acredito que não vão responder, eles estão querendo deixar para os estudantes, Produção, tem que me ajudar também. Inclusive, mas eles querem deixar para os estudantes, então vamos, tudo bem, os estudantes. Inclusive já responderam, viu? Marcelo e Jennifer responderam letra D, Ariel. Muito bem. Já que a produção se recusou, então, gente, aquele ovo de Páscoa do começo da aula, esquece, tá? Esquece, a produção tá não bom? quer ajudar. Então, fica aí para mim, professora Kedma, a gente vê isso aí depois. Já acabou, não acredito, acabou nosso joguinho, mas foi muito bom, não foi? Parabéns, a participação foi maravilhosa, tá certo? Eu brinquei assim com a produção, gente, mas eles são show de bola, viu? É só brincadeirinha aqui. Então, não vou nem comentar esse slide sobre o que é um conto, que já trabalhamos isso bastante. Aí é só para você, a nível de você lembrar, tá bom? Também não vou explicar novamente, porque você já sabe. Ah, quer que eu explique? É tudo bem. Elementos do enredo, quem? São as personagens. Onde? É o local onde aquelas personagens são. A história se desenvolve, né? Numa floresta, numa casa. E quando é o tempo. Também a nível só de revisão, a estrutura da narrativa. Situação inicial, é ali onde o primeiro parágrafo, onde você apresenta ali os personagens, conta ali algumas características dele. Aí vem o conflito gerador, onde tem aquele problema que vai precisar ser resolvido durante, né, o desenrolar da história. O clímax, que é aquele momento assim de mais emoção, de mais suspense no conto. E, por fim, o desfecho. Hoje a gente vai revisar o que é um conto tradicional. Professora, a senhora falou algo parecido ontem, isso mesmo. Só que ontem o tema da aula foi conto popular e hoje é conto tradicional. Mas se você está atento, você vai lembrar que eu disse que conto popular é o mesmo que conto tradicional. Isso mesmo. Mesmo mudando o nome popular para tradicional, são as mesmas características que abordam esse tipo de conto. Então, praticamente a aula de hoje é uma continuação da aula de ontem. Por isso é importante você não perder. Então, tá aí para você a informação que o conto tradicional também é chamado de conto popular. Os contos populares são aqueles que narram histórias transmitidas de uma geração para a outra. Lembra que eu disse isso ontem? O avô contou para o pai contou para o filho, e aí sucessivamente vai chegando até a gente aqui. A noção de conto tradicional ou popular refere-se à narrativa cuja autoria é geralmente desconhecida. Falei também isso nas aulas anteriores. Ninguém sabe de verdade quem iniciou aquele conto, quem criou. Já que vai passando de uma pessoa para outra, fica bem difícil da gente identificar isso aí, não é? É transmitida de geração para geração via oral, através da fala. Vimos isso ontem também. Essas histórias anônimas têm geralmente várias versões. Por quê? Eu vou contar aqui, eu já contei aqui a história do sapo, lembram? A história do pobre e do rico, o sapo que tinha medo de água. A professora Kedma tem uma sobrinha. Imagino que ela gostou do conto e vai chegar em casa e contar ali a história para a sua sobrinha. Será que ela vai contar igualzinho estava escrito no slide?
Não, ela vai contar da forma que ela compreendeu. Aí a sobrinha da professora Kedma gostou bastante da história e vai contar a sua professora na escola. Ela já vai contar de uma outra maneira. Então, cada um vai ter a sua versão, vai contar do seu jeito. Deu para entender? Vamos continuar. Com o tempo, as narrações acabaram sendo coletadas em livros, adaptando-se ao formato impresso. Lembra que eu falei isso ontem aqui? Isso permitiu que os contos permanecessem válidos ao longo da história. Por isso eles chegaram até aqui. Cada região tem seus próprios contos tradicionais, também chamados de quê, quinto ano? De contos folclóricos ou contos populares. Eles estão geralmente orientados para crianças e muitas vezes incluem uma moral. Vamos ler um conto popular, eu acho que vocês vão gostar desse conto que eu escolhi para a gente trabalhar hoje. Vou já começar porque ele é um pouquinho longo, para que dê tempo e a gente não venha entrar na aula da professora Kedma, que está imperdível. Já vou dizendo para vocês. O nome do nosso conto popular de hoje é O Doutor Sabe Tudo. Atenção, esse nome Sabe Tudo aí está junto. Não foi erro de digitação, não. Dessa vez não foi, não. É porque é o nome dele, tá? Não é Sabe Tudo, de saber tudo. É o nome do doutor mesmo. É Doutor Sabe Tudo. Achei assim, tanto humilde, né? Para achar o nome dele ser Sabe Tudo. Será que sabe tudo mesmo? Vamos ver. Estão prontos? Vamos começar a história. Era uma vez um pobre camponês chamado Crabe, que estava levando para vender na cidade uma carga de lenha puxada por 2 bois. Vendeu-a a um doutor por 4 thalers. Quando foi receber o dinheiro, o doutor estava comendo à mesa do jantar. Ao ver como o homem comia e bebia com modos tão bonitos, sentiu um grande desejo de se tornar doutor também. Ficou parado, observando por algum tempo e depois perguntou se não poderia se tornar doutor. É claro que pode, isso é muito fácil. O que é preciso fazer? Primeiro compre uma cartilha. Você pode comprar a que tem um galo na primeira folha. Depois, venda a sua carroça e seus bois. Com o dinheiro, compre roupas e outras coisas apropriadas a um doutor. Terceiro, mande pintar um letreiro com os dizeres: Sou o doutor sabe tudo, e mande pregá-lo em sua porta. O camponês fez tudo como o doutor mandara. Ora, quando ele já estava exercendo a profissão há algum tempo, mas não muito, roubaram o dinheiro de um nobre ricaço. E alguém lhe falou que um doutor sabe tudo, que morava em tal aldeia, com certeza saberia onde fora parar o dinheiro. Então, o nobre mandou trazer sua carruagem e rumou para a aldeia. Parou à porta de uma casa indicada e perguntou a Crabe se ele era o doutor sabe tudo. Sou. Então o senhor precisa vir comigo para recuperar o meu dinheiro. Certamente, mas Margarida, minha mulher, precisa me acompanhar também. O nobre concordou, ofereceu aos dois assento em sua carruagem e partiram juntos. Quando chegaram ao castelo do nobre, o jantar estava pronto e Crabe foi convidado a se sentar à mesa. Certamente, mas Margarida, minha mulher, precisa jantar também. E os dois se sentaram. Quando o primeiro criado trouxe uma travessa de fina comida, o camponês retrucou a mulher e disse: Margarida, esse foi o primeiro, querendo dizer que o criado estava servindo o primeiro prato. Mas o criado entendeu o que ele queria dizer, esse foi o primeiro ladrão. E como ele realmente fora o ladrão, ficou muito assustado e disse aos seus companheiros ao sair da sala: O doutor sabe tudo, não vamos nos livrar desse aperto. Ele disse que eu fui o primeiro.
O segundo criado nem queria entrar, mas era obrigado. E quando ofereceu a travessa ao camponês, o homem cutucou a mulher e disse: Margarida, este é o segundo. O criado também se assustou e saiu depressa da sala. Com o terceiro não foi diferente. Mais uma vez o camponês disse: Margarida, esse é o terceiro. O quarto trouxe uma travessa coberta. O dono do castelo disse ao doutor que deveria mostrar seus poderes, adivinhando o que havia na travessa. Ora, era uma travessa de caranguejos, que em alemão se chamam Krabe. O camponês olhou para o prato sem saber o que fazer, então disse: Coitado do Krabe. Quando o dono do castelo ouviu isso, exclamou: Pronto, ele sabe. Então sabe onde está o dinheiro também. Então o criado ficou horrivelmente assustado e fez um sinal ao doutor para sair um instante da sala. Quando ele saiu, os 4 confessaram que tinham roubado o dinheiro e lhe dariam uma bela soma do dinheiro se ele não os entregasse ao patrão, ou estariam arriscando a cabeça. Além disso, mostraram-lhe onde havia escondido o dinheiro. O doutor ficou satisfeito, voltou à mesa e disse: Agora, meu senhor, vou ver no meu livro onde está escondido o dinheiro. O quinto criado, nesse meio tempo, se escondera no fogão para descobrir se o doutor sabia mais alguma coisa. Mas o doutor estava folheando as páginas da cartilha, procurando o galo, e como não conseguiu encontrá-lo, disse imediatamente: Sei que você está aí e tem de aparecer. O homem no fogão achou que o doutor estava falando com ele e saltou do fogão assustado, exclamando: O doutor sabe tudo. Então, o doutor sabe tudo mostrou ao nobre onde o dinheiro estava escondido, mas não denunciou os criados. Recebeu muito dinheiro das 2 partes como recompensa e se tornou um homem famoso. E aí, 5º ano, o que é que vocês acharam? No mínimo, esse doutor aí é bastante sortudo, não é? A sorte me parece que estava ao lado dele. Entenderam aí a história? Coincidências, ele se referia ao prato que entrava, o criado pensava que estava se referindo a ele. Ele procurando uma página do livro, quando diz assim, você tem que aparecer, ele falava daquela página ali, daquela ilustração do galo, e o criado que estava no forno achou que estava se referindo a ele. Quando ele recebe ali aquela bandeja coberta com caranguejos, para adivinhar, quando ele diz, coitado do Krabe, ele estava se referindo ao seu nome, a ele. E o homem pensa que ele está se referindo aos caranguejos. Então, foi uma sequência aí de sorte, podemos dizer assim. Mas foi uma leitura, assim, legal, uma leitura que a gente se diverte em ver ali o que está acontecendo. E esse é um tipo de conto popular. O que é que vocês acharam? Será que tem alguma coisinha aí no chat? É bom até vocês participarem, porque a professora Kedma fica com vontade de falar e vocês precisam ajudar ela a participar da aula. E aí, professora? É exatamente isso. Marcelo respondeu que sim, que gostou bastante do conto. Inclusive, Marcelo, eu também gostei bastante. E aproveito as aulas da professora Abigail para fazer leituras de textos diversos. Vocês sabem que eu sou da área de matemática, né? Então, a maioria das coisas que eu leio é referente à matemática. Quando a professora vem com essas aulas, eu fico super atenta, porque é uma forma de eu entender e ler outros tipos de texto. Olha aí que coisa boa. Então, siga o exemplo da professora Kedma, né? O que é que eu sempre digo aqui, 5º ano? Quem lê muito, fala bem, escreve bem, é isso aí. Lembram lá do início da aula, das aulas anteriores, que nós falamos dos elementos do enredo, quem, onde e quando? Quem são as personagens? Quem são as personagens desse texto? Então, nós temos aí, lá no início, realmente um doutor, lembra? Uma pessoa lá que conhece, ele era um camponês, conhece um doutor. Então, tem realmente um doutor que ensina o camponês a ser doutor. Então, o doutor de verdade, o camponês, sua esposa,
um homem muito rico e ali apareceram pelo menos 5 criados, que no nosso tempo hoje seriam 5 funcionários, não é, deste homem. Então, é simples, localizar os personagens é bastante simples. Onde isso aconteceu? A gente vê que aparece ali a cidadezinha do camponês, não é? O nobre vai até a sua cidade de carruagem, levá-lo para o seu castelo. Então, existem vários locais, vários espaços onde essa história se desenvolve. E quando, apesar de não citar o ano, não é o tempo, mas como é que essa história iniciou? Era uma vez. Então, dá a entender que é um tempo que já passou. É uma coisa que já aconteceu. Então, esses são os elementos do enredo. A estrutura, lembra que trabalhamos? Vamos identificar agora, na nossa história, no nosso conto, situação inicial. O camponês, ele conhece um doutor, admira ali as roupas do homem, a forma de comer, não é? Então, ele quer aquilo para ele, então ele deseja ser um doutor. E ele pergunta ao doutor como se tornar, né, como ele. Então, ali ele dá algumas dicas. Situação inicial, aparecem apenas 2 personagens, e ali você começa a perceber que algo vai acontecer. Conflito gerador. A partir dos conselhos que ele recebe, ele decide ser um doutor. Então, o que é que acontece? Quando ele decide ser um doutor ali, ele vai pedindo conselhos realmente ao doutor de verdade, e ele segue esses conselhos. Então, ele vende sua carroça, ele manda pregar uma placa na porta com o nome ali, doutor sabe tudo, tá certo? Então, esse é o conflito gerador, quando ele quer viver uma experiência que não é a experiência dele, mas ele embarca aí nessa aventura. O conto é tão bom, né, que a gente chega a ficar aqui se deliciando, lembrando da história. Qual é o clímax? Qual é o momento assim de maior tensão? Quando aquele nobre chama, não é, aquele camponês, que agora se diz doutor sabe tudo, para solucionar um crime. Imagine como ele ia solucionar um crime. Então, a gente lendo o conto, a gente vê sucessão de fatos, que eu falei aqui, que ele contou com a sorte, e ele termina descobrindo que os criados que estavam roubando ali aquele homem rico. E como a história termina? Qual foi o desfecho? Ele ganha dinheiro, tanto dos criados, para não denunciá-los, mas também ele ganha dinheiro do nobre, porque ele descobriu, entre aspas, porque ele não descobriu, né? Ali foi a sorte que fez com que os criados confessassem, mas o nobre recebeu o seu dinheiro de volta. E é isso aí. Essa aula hoje, vocês não têm noção do quanto foi divertida, o quanto ela foi animada, e eu fico muito feliz em ter tido a participação hoje tão intensa de vocês. Na participação no jogo, a participação nas perguntas e respostas. Convido vocês à aula de amanhã. O tema não será conto, tem mais conto, mas a semana que vem temos outros tipos de conto. Amanhã é um assunto diferente, então eu convido vocês a estar aqui conosco, tá certo? Interagindo, participando. Quando for para a aula mais tarde, fala para os teus colegas sobre a aula de hoje, convida eles a participar e explica para eles como baixa o aplicativo, e nós queremos ver aqui muitas pessoas participando. Obrigado, Jéssica, pelo seu trabalho brilhante, como sempre. Obrigado, professora Kedma, pela interação, por toda a diversão da aula de hoje. Sempre às ordens, professora. Inclusive, Marcelo ficou muito atento à sua aula, viu? Acompanhou do começo até o final. É isso aí, Marcelo. Muito bem. Convida teus colegas para fazer a mesma coisa que você. Fiquem bem, não saiam daí, que daqui a poucos minutinhos tem a aula de matemática. Como sempre, vamos aprender bastante. Espero vocês na aula de português amanhã também, tá certo? Tchau, tchau, até amanhã.